vamos falar um pouco sobre a ferramenta de desenvolvimento Delphi, que anteriormente era produzida pela Borland e atualmente pela Embarcadero. Veremos aqui a 7.0, que na minha opinião é uma das melhores por ser mais estável, livre de bugs e altamente produtiva. Não tenho do que reclamar. O Delphi é um compilador. Isso significa dizer que você, como desenvolvedor, desenvolve o seu código-fonte produzido em uma linguagem de programação, que no caso do ambiente de desenvolvimento Delphi é o Object Pascal. Esse compilador ele pega o seu código-fonte, internamente produz um código objeto e por fim produz um aplicativo, né? um arquivo executável. Ele também pode ser referido como IDE, Integrated Development Environment, ou Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Ele possui mecanismos que fazem com que você possa produzir os seus aplicativos de forma mais rápida. Ele possui uma biblioteca, que são classes e componentes próprios, como botões, caixas de texto, listas e assim por diante, fazendo com que a sua produtividade aumente bastante, né, do que você ter que ficar criando item por item. Então, nós vamos fazer aqui um apanhado geral, um breve apanhado sobre como funciona um pouco a ferramenta e o que ele possui, né, para você poder se encontrar, né? Vamos lá, vou abrir o Delphi. O Delphi é organizado em editor de texto, abas com os seus componentes subdivididos em categorias e as suas classes, né, classes internas, às quais você se referencia através da seção Uses. Por exemplo, Windows é uma classe que também aqui é chamado de Unit, né, como você vê aqui, Unit. Para você criar um projeto em Delphi, você não precisa fazer muita coisa não. Você vem aqui, File, New, Application. Só isso. Na verdade, você vê que ele já tinha iniciado, ele já estava com essa tela aqui aberta, né? As ferramentas de desenvolvimento têm uma peculiaridade, que ele faz a integração do seu código-fonte com o formulário. Você vai perceber que eles não são a mesma coisa. Units, né, que são os arquivos onde você coloca o seu código-fonte, os formulários em si, né, o que estão diretamente atrelados à sua unit. Cada formulário está atrelado a uma unit, mas uma unit não precisa necessariamente estar atrelada a um formulário. Aqui você vê que ele já começou com Project 1, né? É o nome sugerido. É claro que você não vai salvar com esse nome. Você até pode, mas a depender do seu projeto, você vai colocar o nome que você acha mais interessante para ele. Então, nesse caso aqui, ele tem essa unit chamada Unit 1, né? Ela é declarada dessa forma aqui, ela tem esse aspecto, toda unit. É só você seguir essas seções, essas partes em negrito, elas são seções. Aqui no caso, só para você entender, no caso, unit é a seção onde você declara o nome da sua unidade. Você pode chamar também de classe. Interface é onde ele começa a fazer a declaração de tudo que compõe essa unit e os seus componentes, né, os seus objetos. No caso aqui, essa seção Uses é para você fazer referência a outras classes. Eu entendo que essa classe, essa seção aqui, Uses inicial, é onde o Delphi prefere, mais para fins de organização, colocar as uses ou as units que não são pessoais sua, né? Elas são de terceiros. No caso, Windows, Messages, Sysutils, Variants,
são todas bibliotecas que já pertencem ao Object Pascal, né, que você vai fazer uso delas. Por exemplo, sem essa Unity Forms, você não pode criar formulários. Dialogs, você não pode chamar janelas de diálogo, como o message dialog e assim por diante. Então, aqui, depois de implementation, você pode opcionalmente colocar a sua própria seção uses e colocar o nome da sua Unity pessoal. Seja ela qual for, tá, pessoal? Não precisa ter esse nome Unity pessoal, eu só coloquei para ilustrar. Não é obrigatório. Você também pode colocar aqui. Você coloca uma vírgula e adiciona a sua Unity, a sua classe. E aí, seguindo, tem aqui a var, onde você coloca as suas variáveis dessa unidade aqui. E após o implementation, você vai perceber que ele vai colocar os métodos aqui, né, chamados procedures ou functions. Para você ter acesso ao formulário dessa unidade aqui, você pode pressionar F12, que ele aparece. Tá aqui. Esse aqui é o formulário que está vinculado a essa unidade. Lembrando que um formulário está sempre ligado a uma unit, mas uma unit não precisa obrigatoriamente estar associada a um formulário. Ela pode ser uma unit avulsa e você faz uso apenas dos métodos, né, das procedures e funções que ela possui. Para você ter acesso, assim, cada formulário ele tem propriedades que podem ser acessadas e eventos, né? Por exemplo, clicar com o botão direito em cima dele, ou arrastar a janela, clicar e arrastar, mover o mouse para cima, para baixo, tudo isso são eventos, né, que são particulares do formulário. Então, para você acessar esses eventos e essas propriedades, você utiliza uma janela especial do Delphi chamada Object Inspector. Você vê que ela não está aparecendo aqui. Inicialmente ela não aparece, ou aparece em alguma outra versão do Delphi, mas geralmente nessa instalação aqui, quando você termina de instalar, ela não aparece, mas isso não é problema, você pressiona F11 e ela aparece. Tá aqui, Object Inspector, certo? Você vê que esse aqui é o formulário, né, que nós acabamos de criar, o formulário 1, e o nome dele, você pode ver aqui, é Form 1, aqui, ó. Form 1, né, que a classe é tform1 e o nome do formulário que ele deu automaticamente é Form 1. Então, você clica nele e ele coloca aqui as propriedades, properties e os eventos, events. Tá tudo aqui. Por exemplo, você quer mudar a cor do formulário. Você vem aqui, seleciona ele e vem aqui em Color e coloca uma cor que você queira. Tá aí. Através do Object Inspector, do objeto que você selecionou, você acessa a propriedade dele e faz o que ela lhe permite fazer. Nesse caso aqui, a propriedade Color, eu coloquei Red, CL Red na mão, né? Você pode vir aqui pela lista e aí selecionar uma das cores. Ou, opcionalmente, você clica duas vezes com o botão esquerdo aqui dentro e ele chama a cor. Inclusive, você pode personalizar uma cor mais do seu agrado, certo? A cor padrão dele é essa button face. Pois bem, para você poder você poder compilar um seu projeto, você primeiro precisa salvá-lo. A não ser que ele já exista e você fez uma alteração, mas a primeira compilação você tem que salvar. Então vamos salvar isso aqui. Eu vou salvar aqui por cima dessa pasta, mas você pode escolher a pasta que você quiser, óbvio, né? Vou mandar substituir. O projeto já existe, ele vai perguntar se eu quero sobrescrever, eu vou dizer que sim. Pronto. Esse projeto, ele não tem nada, ele só vai executar e mostrar uma janela. Tá lá. Inclusive ele nem fecha. Então, vamos fazer um apanhado rapidinho aqui dessas abas. Para você poder adicionar um componente desse que você queira,
Você apenas localiza aqui, né? Como eu falei, eles são subdivididos em categorias. Standard são os mais comuns, os padrão, né? Additional, Win32, System e por aí vai. São centenas de componentes. Tem uns aqui que esse IND mesmo são vários do IND, coisas relacionadas à internet, rede, protocolos, essas coisas. É muito grande. A ADO aqui é para o banco de dados da Microsoft. Então, você precisa fazer, né? Você precisa saber onde é que seu componente está para poder inseri-lo aqui no seu projeto. Bom, assim, só para ilustrar, eu vou colocar aqui um label, um edit e um button, que apenas vai fazer o que? Eu vou com o label, eu vou mostrar como é que ele, uma das opções dele, né, uma das funcionalidades dele, que é apenas exibir um texto. O edit, que é para receber um texto que eu digitar, e o botão, que é para executar uma determinada ação. Então vamos lá. Tá aqui o label, o edit e o button. Vou apenas configurar aqui rapidinho. Vou colocar aqui o texto. Digite aqui a sua mensagem. Pronto. Aqui um edit. Você percebe que aqui no label eu fui aqui em caption, né, para colocar um texto aqui para ser exibido. Já em edit você vê que não tem a propriedade caption. Em edit a propriedade é text. Ele automaticamente ele vem com no seu interior, né, o seu texto, o seu próprio nome, que é edit 1, mas aí você coloca, deixa vazio. No caso aqui ele vai vir vazio. Isso é uma opção, pessoal, você pode ou não deixar vazio. E o botão, assim como o label, a sua propriedade é a caption. Veja, label caption, button caption também. Eu vou botar aqui mensagem. O que ele vai fazer? Eu vou digitar um texto aqui e ele vai exibir uma mensagem. Eu vou colocar um outro botão aqui só para fechar o formulário. Fechar. Dar uma pequena organizada aqui. Não reparem, pessoal, se tiverem aparecendo algumas cores estranhas, porque eu estou executando o Delphi 7 no Windows 10 e ele possui algumas incompatibilidades. Bom, como eu falei a vocês, os componentes eles possuem propriedades e eventos, assim como também o formulário. Para a gente fechar um formulário, a gente faz da maneira mais simples, assim. Por exemplo, você quer adicionar uma funcionalidade ao botão. Sempre quando você clicar duas vezes sobre um componente, o Delphi vai criar automaticamente uma procedure, pode se chamar também de método, né? Eu chamo de método porque eu trabalho com outras linguagens, eu prefiro falar método. Então, o Delphi ele cria automaticamente um método associado ao componente, sendo que esse método que ele vai criar vai ser o padrão, o evento padrão daquele componente. No caso, o botão, o seu evento padrão é o onClick. Pessoal, o evento que aparece aqui em primeiro é o onClick, mas isso não quer dizer que todo componente, o seu evento padrão será o primeiro, certo? Em outros componentes ele pode vir em outra posição aqui, isso não tem nenhum relacionamento não. Então, para fechar um formulário, você vai aqui, como eu falei, clica duas vezes no objeto, ele criou a procedure, né, criou o método chamado, sempre a nomenclatura do Delphi é assim, ele pega, nesse caso, né, do componente, como é um evento do componente, ele pega o nome do componente, que é button2, e click, que é do evento onClick. Então, nesse caso aqui, como eu quero fechar o formulário, eu coloco close. Mas só isso não vai fechar o formulário. Ele entende, nesse caso aqui, o close solto assim, ele entende que é para fechar um formulário.
sendo que se eu não fizer um procedimento a mais, ele não vai fazer. Você tem que vir aqui, eu cliquei aqui, eu estou no componente, agora eu clico no formulário e venho aqui no evento onClose e coloco action CA free ou CA free, que ele está instruindo o Delphi a remover tudo que tem na memória referente a esse formulário, né? Liberar tudo que tiver lá de variáveis, de componentes, porque tudo isso fica em memória, né? Para aí sim poder fechar, e nesse caso aqui ele vai encerrar o software, porque não tem nenhum outro formulário aberto, ele é o único. Então, aí fazendo isso, você vai encerrar a aplicação. E por fim, você tem que colocar o nome do formulário, que é form1, e dar um new. Pronto, fazendo isso você vai fechar o formulário. Agora aqui com relação à nossa mensagem. Para a gente fazer isso, a gente precisa primeiro pegar o nome do componente, né, para a gente poder fazer essa referência. A gente precisa do nome do componente, que a gente sabe que é o edit1, certo? Então, para a gente criar aqui para a gente agora criar o método, faz como a gente fez aqui no botão fechar. Clica 2 vezes nele, ele abre aqui, e nós vamos usar a função mais comum do Delphi para exibição de mensagens, que é a showMessage. É a mais comum que tem. Então, para você fazer referência ao componente, como é? Você coloca o nome dele. O nome dele na edit1, edit1.text. Por que text, pessoal? Porque ele foi aqui que você escreveu, é nessa propriedade que você escreveu, então ele vai pegar o conteúdo de text. Pronto, só isso. Vamos executar e ver o que acontece. Tá lá, né, o nosso formulário, sem muita organização, sem muito frufru, mas tá aí. Vou colocar aqui, me tornarei um excelente analista de sistemas. E aí ao clicar, tá lá, me tornarei um excelente analista de sistemas. Aí você percebe que nesse caso aqui é uma mensagem do tipo modal. O que significa ser modal? Ela não permite que eu acesse aqui o fundo. Eu estou clicando aqui e eu não consigo acessar nada que está atrás dela. No caso, dentro da aplicação, né? Dentro dos limites da aplicação, que é esse formulário principal e essa janelinha que se abriu aqui. Agora, depois que eu clico OK, pronto. Aquilo é um comportamento modal. E por fim, agora é só clicar aqui no botão fechar e ver que ele vai encerrar a aplicação. Tá aí. Simples. Então, recapitulando, vocês aprenderam que aqui é uma unit, a qual ela permite que você coloque todo o seu código fonte aqui, né? Seus métodos, suas variáveis, né? E essa unit ela pode ou não estar associada a um formulário, que nesse caso aqui ela é desse formulário, né? Formulário 1, unit 1. A constatação dessa informação é isso aqui, form1, né? Form1 se refere a tform1, que é a classe do formulário, né? Ela está sendo criada aqui, tform. Aqui eu estou criando o formulário, né? Digo que ele vai ser chamado, a classe dele tform1, que vai ser igual a uma classe que herda de tform. E aqui são os objetos que pertencem ao formulário, no caso o label, que é esse label 1 aqui, edit1, que é esse edit, o botão 1, o botão 2, né? E aí, como eu falei, ele colocou as assinaturas dos métodos aqui, das procedures, né? Que é aqui o botão 2 é o fechar, né? Foi o último que a gente criou, esse aqui. Aqui o close.
botão 2, pronto, é esse cara aqui, entendeu? Tá tudo relacionado. Aqui você coloca as assinaturas e aqui você coloca o seu código dentro dos eventos, né, dos métodos que o Delphi criar. Você pode criar também na mão. Você não precisa ficar vinculado a clicar num componente e ir no evento dele lá e criar um método só dessa forma. Não, você pode criar também manualmente. Você vem aqui, por exemplo, vou botar aqui procedure teste, né? E aí você, com o mouse em cima dela, com o cursor em cima dela, você vem com Ctrl Shift C e ele automaticamente já criou o método lá embaixo, né? Que o método ele tem essa sintaxe, né? A palavra procedure, o nome do formulário, o nome do método e o código está entre begin e end. Nesse caso aqui ele não faz nada, mas ele compila normalmente, ele só não faz nada. Bom, então aqui você está criando o seu formulário, né? Dentro dele os seus membros, que são os objetos e os eventos, nesse caso aqui, né? Aqui poderiam ter variáveis, campos privados e públicos também. A variável form1, a qual você pode acessar o formulário, e aqui é a implementação de todo o seu código. Observou também que para você acessar as propriedades dos eventos de um componente, basta você clicar no componente, pressionar F11 e acessar através de Object Inspector. E observou também que você pode adicionar componentes através do acesso à sua aba respectiva. Se você quiser colocar, por exemplo, um progress bar, você vem aqui a Win32 e clica no formulário, né? Você clica nele e clica aqui, clica nele no componente e clica no formulário, e aí ele vai e adiciona, né? E é isso. O Delphi é isso. Ele basicamente é isso, né? Isso aqui, como foi um apanhado geral para você ver, né, como é que é a sua mecânica e ver como é fácil, como é intuitivo. E aí pronto, a partir daí é usar, pesquisar, ver como cada componente funciona, quais as classes que você pode utilizar, né? Coisas que você tem que deixar pública, coisas que tem que deixar privadas, e por aí vai. E aqui você tem acesso a algumas outras informações que não deixam de ser importantes, mas fogem um pouco do tema, da visão geral. Como por exemplo, aqui você pode, aqui em Project, ele vai pegar o seu projeto atual. Por exemplo, só como um exemplo, você vem aqui em Options e você pode, aqui são formulários que são criados automaticamente ou não. Isso aqui também é muito importante. Mas, por exemplo, você pode vir aqui em Application, colocar um título para o seu projeto, colocar, adicionar um ícone a ele, colocar versões de informação, versões do seu projeto, né? Está aqui na versão 1.6, 1.4, 1.0, dizer se é uma compilação especial, ou seja, o nome da empresa, ou o que você, né, o que lhe convier no momento. E é isso, pessoal. O Delphi é muito grande, tem muita coisa para a gente aprender. Essa foi apenas uma visão geral. Eu tentei ser o mais breve possível. E é isso. Bons estudos. E nos vemos em breve.